Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 72º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Levítico, capítulo 22 e capítulo 23, livro de Salmos, capítulo 58, e o livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 23 a 28, e capítulo 10, dos versículos 1 a 18. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproximando de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir nossos devocionais, orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado através da Bíblia, da leitura da Bíblia, através dos estudos. Precisamos incentivar nossos irmãos e irmãs, a nossa comunidade, a ler a Bíblia, estudar, orar. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente que está sendo semeada no dia de hoje, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Neste momento, peço que você tenha esta ousadia de repetir estas palavras. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra. O mundo está buscando validações por opiniões, por vaidade, inveja, mas nós estamos aqui, Pai, buscando a verdade através da compreensão da sua palavra. Ler a Bíblia, através do Espírito Santo, nos fortalecer. Em nome de Jesus, amém. É graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em seus corações. Leitura no livro de Levítico, capítulo 22 e capítulo 23. A santidade das ofertas. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos que se abstenham das ofertas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diga-lhes ao longo de suas gerações: qualquer descendente de vocês que se aproximar das ofertas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua impureza, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das ofertas sagradas, até que esteja puro. Também não poderá comer das ofertas sagradas o que tocar alguma coisa impura por causa de um morto ou aquele que tiver emissão de sêmen. Nem aquele que tocar algum animal que rasteja pelo chão com o que se faz impuro ou alguma pessoa com a qual se faz impuro, seja qual for a impureza dessa pessoa. Quem tocar em tais coisas ficará impuro até a tarde e não comerá das ofertas sagradas sem primeiro banhar o seu corpo em água. Depois do pôr do sol estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, porque este é o seu alimento. Do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado por outro animal não comerá, para não se contaminar com isso. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram, havendo feito profanação. Eu sou o Senhor que os santifico.
Nenhum estranho poderá comer das ofertas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o seu trabalhador diarista poderão comer das ofertas sagradas. Mas, se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este poderá comer delas. Os que nascerem na casa do sacerdote, estes poderão comer do seu pão. Se a filha do sacerdote se casar com um estranho, ela não poderá comer da oferta das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada, não tiver filhos e tiver voltado à casa de seu pai, como na sua mocidade, poderá comer do pão de seu pai. Mas nenhum estranho poderá comer desse alimento. Se alguém por engano comer a oferta sagrada, deverá acrescentar a ela a sua quinta parte e a dará ao sacerdote com a oferta sagrada. Os sacerdotes não devem profanar as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as ofertas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Leis a respeito dos animais sacrificados. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diga-lhes: quando um homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta ao Senhor em holocausto, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, seja do gado, do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse vocês não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não poderá haver defeito nenhum. O cego aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso ou cheio de feridas na pele, vocês não os devem oferecer ao Senhor, e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados, vocês poderão oferecer por oferta voluntária, mas não será aceito se for para cumprir um voto. Não ofereçam ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, moídos, arrancados ou cortados. Não façam isso em sua terra. Também, da mão de um estrangeiro, nenhum desses animais vocês poderão oferecer como pão do Deus de vocês, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos em favor de vocês. O Senhor disse ainda a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ele ficará 7 dias com a mãe dele. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Quer seja vaca ou ovelha, não mate a ela e seu filhote ambos no mesmo dia. Quando vocês oferecerem sacrifício de ação de graças ao Senhor, façam-no para que vocês sejam aceitos. No mesmo dia será comido, e dele não deixem ficar nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem e cumpram os meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que os santifico, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. As festas solenes. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. O sábado. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. A Páscoa e os pães sem fermento.
São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias vocês apresentarão oferta queimada ao Senhor. No 7º dia haverá uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. As primícias. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha amassada com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a libação que acompanha será de 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. O Pentecostes. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado. A partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida, deverão ser semanas inteiras. Até o dia que vem depois do 7º sábado, contem 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento, são primícias ao Senhor. Junto com o pão, ofereçam 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Serão holocausto ao Senhor, acompanhado da oferta de cereais e das libações, que serão apresentadas como oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como oferta pacífica. O sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida diante do Senhor com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo onde quer que vocês morarem, de geração em geração. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toques de trombetas, santa convocação. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. O dia da expiação. O Senhor disse ainda a Moisés: mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morarem.
Será um sábado de descanso solene para vocês e vocês se humilharão. Da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte, vocês celebrarão esse sábado. A festa dos tabernáculos. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor, durante 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia, vocês terão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. São estas as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, das dádivas, de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º haverá descanso solene. No primeiro dia peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros. E durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo de geração em geração. No 7º mês, vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias, vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Amém. Compreendendo o livro de Levítico, capítulo 22, trago a exposição bíblica dos versículos 2 a 33. A expressão tratem com respeito às ofertas sagradas, versículo 2, define o tema do capítulo. Isso significa ter os sacrifícios em alta estima, valorizá-los. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios todos os dias, durante todo o ano. Seria fácil para eles desenvolver uma atitude de profissionalismo que iria transformar o ritual sagrado em simples rotina religiosa. Descuido e profissionalismo no altar manifestam-se de 3 maneiras: sacerdotes impuros, conforme versículo 3 a 9, ofertantes não qualificados, conforme versículos 10 a 16, e sacrifícios inaceitáveis, versículos 17 a 33. O sacerdote acabaria contaminando a si mesmo aos sacrifícios e ao altar, cuja utilidade era servir a Deus. O sacerdócio, como qualquer outro ministério, não conseguia observar apenas as formalidades do ministério sem que o coração do povo estivesse envolvido. Exteriormente, você faz as coisas certas do modo certo, mas quando Deus olha para o seu coração, nada está certo. Ao tempo de Malaquias, o profeta, o espectro do profissionalismo ofuscou o trabalho de todos os sacerdotes, conforme Malaquias 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 9. Exposição bíblica dos versículos 3 a 9. Suponha que um sacerdote se houvesse contaminado, mas nada fizesse sobre isso. Esse tipo de comportamento indicaria que ele estava se colocando à frente de Deus, demonstrando mais preocupação com a sua reputação do que com seu caráter.
O nome para esse pecado é hipocrisia. Preocupava-o que as pessoas soubessem que ele era imundo. Contudo, não se preocupava em estar contaminando o sagrado ministério para o qual Deus o havia separado. Assim como os fariseus nos dias de nosso Senhor, esse sacerdote parecia estar limpo, mas era, na verdade, como um sepulcro caído, conforme Mateus 23, versículos 25 a 28. Todos os que servem ao Senhor e a seu povo devem ser abertos e honestos diante de Deus, ministrando em primeiro lugar para o agrado dele. Devemos agradecer ao Senhor pelo privilégio de sermos chamados a servir e precisamos tratar as coisas divinas com respeito santo. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas, conforme Hebreus 4, versículo 13. Compreendendo o versículo 3, a maior proteção contra o profissionalismo e a hipocrisia no ministério é o temor ao Senhor revelado em uma consciência sensível, conforme 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, capítulo 4, versículo 2 e capítulo 5, versículo 11. A consciência é como uma janela que permite a luz entrar. Quando a janela se torna suja, a luz se torna gradualmente em escuridão. Uma vez que a consciência esteja contaminada, conforme Tito 1, versículo 15, ela gradualmente piora e, por fim, se torna tão endurecida que não tem sensibilidade alguma, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Então torna-se uma consciência culpada, conforme Hebreus 10, versículo 22, que funciona de modo oposto a uma boa consciência, conforme 1 de Pedro capítulo 3, versículo 16. Compreendendo o versículo 9, uma das coisas mais difíceis no ministério cristão é ter de dizer não. Mas, para manter nossa comunhão pura com Deus, devemos fazer isso muitas vezes. O pastor que se recusa a casar um cristão com uma incrédula muitas vezes faz inimigos, especialmente entre os parentes daquelas pessoas, mas mantém sua consciência pura diante de Deus. Os pais que proíbem os filhos de cultivar amizades prejudiciais são incompreendidos e por muitas vezes criticados, mas sabem que estão cumprindo a vontade de Deus. Igrejas que se recusam a receber como membros pessoas que não dão nenhuma evidência da fé salvadora em Cristo, muitas vezes são chamadas de fanáticas, mas têm a coragem suficiente para dizer não. E finalizando a compreensão no capítulo 22 de Levítico, exposição bíblica dos versículos 10 a 16. Os servos de Deus não apenas devem encorajar as pessoas para que não pequem, mas também a dar o seu melhor ao Senhor. Os sacerdotes que tivessem respeito por seu ministério e seriedade diante dos sacrifícios de Deus, aceitaria apenas animais que atendessem às exigências estabelecidas pelo Senhor. Mandar um adorador embora diante do altar com uma garantia falsa de perdão seria de grande dano para ele e para sua vida espiritual. Levítico, capítulo 23. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Os judeus trabalhavam no nascer ao pôr do sol. Contavam os meses pelas fases da lua e viam as estações irem e virem. Deus prometeu-lhes plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 8, versículo 22. E isso os contentava. Cada dia era um presente sagrado de Deus. Deus deu a Israel um calendário que estava ligado ao ritmo das estações e à história da nação. Era um calendário incomum porque não apenas resumia o que Deus havia feito no passado, mas antecipava o que o Todo-Poderoso faria por eles no futuro.
A obra da salvação por Jesus Cristo, a fundação da Igreja e o futuro do povo de Israel estavam ilustrados nas 7 festas ordenadas em Levítico. Compreendendo o versículo 3, o sábado semanal não era uma festa anual, mas um dia importante para o povo judeu, conforme Êxodo 20, versículos 8 a 11, e devia ser honrado por ele. Desonrá-lo significava a morte, conforme Números 15, versículos 32 a 36. Baseada em Gênesis 2, versículos 1 a 3, o sábado semanal lembrava os judeus de que o Senhor é o Criador e que eles eram apenas mordomos de seus generosos dons. O Senhor também ordenou os anos sabáticos e o ano do jubileu para evitar que o povo explorasse a terra de forma que empobrecesse, conforme Levítico capítulo 25. A preocupação de Deus com a sua criação é vista nas leis do sábado. Exposição bíblica dos versículos 5 a 44. Neste capítulo, os dias especiais são frequentemente chamados de festas, bem como de reuniões sagradas. Apesar da ideia tradicionalmente ligada a festas, elas não tinham nada a ver com banquetes. Na verdade, no dia da expiação, o povo jejuava. A palavra significa simplesmente tempo indicado. A ideia de que em cada uma das festas todo o povo se reunia como uma congregação também não é verdade. Havia ajuntamentos especiais em alguns desses dias especiais, mas a palavra hebraica para Santa Assembleia basicamente significa proclamação ou anúncio. O Senhor indicou e anunciou esses acontecimentos, os quais o povo tinha de celebrar fielmente. Compreendendo o versículo 5, a Páscoa era a comemoração da libertação de Israel. A passagem-chave é Êxodo 12. O cordeiro inocente morreu pelos primogênitos, uma vez que seu sangue foi aplicado na porta pela fé. Os primogênitos estavam a salvo. Esta foi a Páscoa do Senhor e o único meio de libertação que ele proveu naquela noite terrível, quando o anjo da morte visitou o Egito. Rejeitar o sangue do cordeiro era submeter-se ao julgamento e à morte. O cordeiro tipificava Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz por um mundo de pecadores perdidos. Conforme João 1, versículo 29, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Jesus Cristo nunca pecou. Conforme 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, e 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. E nele não há pecado. 1 de João, capítulo 3, versículo 5. Os judeus também se alimentaram do cordeiro, e isso lhes deu força para a jornada que tinham pela frente. A nenhum estranho era permitido comer a Páscoa, conforme Êxodo 12, versículos 43 a 51, mas somente a quem havia nascido na família, conforme versículos 48 e 49, ou sido comprado, e os homens tinham de carregar no corpo a marca da aliança. Aqueles que ainda não confiavam em Jesus Cristo não podem se alimentar dele por meio da palavra e encontrar a força que necessitam para a jornada da vida. Se alguém que nasceu na família de Deus mediante a fé em Cristo, que foi comprado por seu sangue e marcado pelo Espírito Santo como um filho da nova aliança, pode se apropriar de Jesus Cristo por meio da palavra e alimentar-se dele. Exposição bíblica dos versículos 6 a 8. Durante 7 dias após a Páscoa, os judeus comiam somente pão ázimo nas refeições, e eles cuidadosamente tiravam de casa todo o fermento, conforme Êxodo 12, versículos 15 a 20. Em muitos lugares nas Escrituras, essa substância representa o pecado. Assim, tirar o fermento ilustra a purificação da vida após alguém ter sido salvo pela fé no sangue. Conforme 2 de Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e capítulo 7, versículo 1.
A vida cristã não é fome ou um funeral, é uma festa. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Conforme 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. O pecado pode entrar secretamente em nossa vida, crescer em silêncio e contaminar interiormente. Um cristão tóxico em uma igreja pode contaminar toda a congregação se lhe for dado tempo suficiente. Uma falsa doutrina, se lhe for permitida crescer, pode destruir um ministério inteiro. Compreendendo o versículo 9, no dia após o sábado que se seguia a Páscoa, o qual seria o primeiro dia da semana, o sacerdote tomaria o primeiro feixe do cereal do campo e o moveria ritualmente como oferta perante o Senhor. Era um sinal de que o primeiro e o melhor pertenciam a Deus e era realizado antes que Israel fizesse a colheita para si. Conforme Êxodo 23, versículo 19, livro do profeta Neemias, capítulo 10, versículos 34 a 37 e Provérbios 3, versículo 9. Era também uma expressão de gratidão ao Senhor por ter dado ao seu povo a colheita e a provisão do pão diário. Os judeus não podiam comer da colheita até o primeiro feixe cortado haver sido oferecido ao Senhor, conforme Levítico 23, versículos 10 e 14. O que é uma ilustração de Mateus 6, versículo 33, no Antigo Testamento. Há um significado mais profundo para a cerimônia, pois Jesus Cristo é as primícias entre aqueles que dormiram, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, morte, seu sepultamento ao plantio de uma semente. João 12, versículo 23. E Paulo levou a ilustração ainda mais além ao ver sua ressurreição como a colheita do grão, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 a 49. Exposição bíblica dos versículos 15 a 21. Essa celebração especial também era chamada de Festa das Semanas, porque sua celebração ocorreria 7 semanas depois da Páscoa e da Festa dos Pães Sem Fermento. Os judeus contavam 7 sábados, mais um dia, ou seja, 50 dias, conforme versículo 16. O que significava que a festa começava no primeiro dia da semana. Mais tarde, a nomenclatura Pentecostes, da palavra grega para 50, foi aplicada à festa. O dia de Pentecostes, conforme Atos 2, versículo 1, também foi no primeiro dia da semana, o domingo, o dia do Senhor. Assim, a cada domingo, os crentes em Jesus comemoram não só a ressurreição de Cristo, mas também a vinda do Espírito Santo e o nascimento da igreja. Para os cristãos, o Pentecostes é vital. O povo de Deus não pode viver adequadamente neste mundo sem o ministério do Espírito Santo. É o Espírito que batiza os cristãos no corpo de Cristo. Conforme Atos 1, versículo 5 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. E os capacita para servir e testemunhar, conforme Atos 1, versículo 8, capítulo 4, versículo 8 e 31. Dando-lhes condições de suportar a perseguição e o sofrimento para a glória de Deus. Compreendendo o versículo 21 e 23, após a festa de Pentecostes, há um intervalo de 4 meses no calendário de Deus antes da celebração seguinte. Esse intervalo pode representar o tempo que agora estamos, a era da igreja durante a qual devemos estar devotadamente envolvidos com a colheita, conforme Mateus 9, versículos 36 a 38, e ansiosamente aguardando o soar da trombeta, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 58 e 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Exposição bíblica dos versículos 23 a 43.
As 3 últimas festas eram celebradas no 7º mês, que fica entre meados de setembro e meados de outubro de nosso calendário. O número 7 é importante nesse calendário e no plano de Deus para Israel, conforme Daniel 9, versículos 20 a 27. Há 7 festivais, 3 deles no 7º mês. O sábado é o 7º dia da semana. Pentecostes é celebrada 50 dias após a Páscoa. 7 vezes 7 mais 1. A festa dos pães ázimos e a festa das tendas duram 7 dias cada uma. A palavra hebraica para 7 vem de uma raiz que significa ser completo, estar satisfeito. Também é relacionada com a palavra que significa prometer, solenemente fazer um juramento. Sempre que alguma coisa do Senhor está associada ao número 7, Ele está lembrando o seu povo de que tudo aquilo que diz e faz é completo e confiável. Nada pode ser adicionado. Compreendendo o versículo 24, a festa das trombetas era realizada no 1º dia do 7º mês e inaugurava um novo ciclo civil. Rosh Hashanah, a cabeça do ano. O sacrifício para essa festa estão listados em número 29, versículos 1 a 6. A interpretação básica dessa festa diz respeito a Israel, mas pode ser aplicada também à igreja. Muitos dos santos estão no céu e outros tantos estão na terra. Esses estão espalhados em muitas tribos e nações, mas todos devemos aguardar com expectativa o som da trombeta e o dia do nosso encontro com Ele, conforme a 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Exposição bíblica dos versículos 26 a 32. Aqui há uma ênfase na atitude das pessoas que negam a si mesmas. As palavras podem ser traduzidas por afligindo a alma ou jejuando, e abstém-se de toda obra. O Senhor nos salvou, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Conforme Tito 3, versículo 5. Como já foi observado em Levítico 16, versículo 22, há também uma mensagem profética para o dia da expiação. Depois que Israel foi reunido em sua terra, os judeus verão o Messias e arrependerão de seus pecados. Conforme o livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10 e capítulo 13, versículo 1. E serão limpos, o povo espalhado serão reunidos e a nação pecaminosa será purificada. Que dia glorioso! Exposição bíblica dos versículos 33 a 36. A festa dos tabernáculos, tenda ou cabanas, lembra Israel das bênçãos de Deus no passado, conforme os versículos 42 e 43. Ele liderou seu povo para fora da escravidão no Egito, cuidou dele no deserto e trouxe a herança prometida. Nesse caminho, os israelitas habitavam em tendas, mas em Canaã eles habitariam em casas de verdade. É importante notar que os judeus adicionaram 2 rituais extras à celebração da festa das tendas para se lembrarem das bênçãos de Deus no deserto. O primeiro foi o de derramar água no tanque de Siloé, recordando a provisão milagrosa de água no deserto. O segundo foi a colocação de 4 grandes candelabros acesos, numa alusão à coluna de fogo que guiava o povo à noite. Jesus relacionou essas 2 tradições a si mesmo. Foi durante a festa dos tabernáculos, quando a água estava sendo derramada, que ele declarou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7, versículo 37. Ele também disse à multidão reunida no templo: eu sou a luz do mundo. Capítulo 8, versículo 12. Que tragédia foi quando, mesmo tendo os judeus o cuidado de manter suas tradições, não aceitaram o Messias que estava entre eles.
E eu finalizo a compreensão do livro de Levítico, capítulo 23, trazendo a exposição bíblica dos versículos 37 e 38. Páscoa e pães sem fermento. Primeira colheita e tendas. Conforme Êxodo 23, versículos 14 a 19. Essas três festas nos lembram da morte de Cristo, de sua ressurreição e de seu retorno para estabelecer o seu reino. Cristo morreu por nossos pecados, Cristo vive e Cristo voltará. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 57. O castigo dos ímpios. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi. Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso, pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos. Que eles desapareçam como as águas que se escoam ao dispararem flechas, que elas se despedacem. Sejam como a lesma que se dilui ao passar, como o aborto de mulher que nunca vejam a luz do sol, como espinheiros antes que as panelas de vocês sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Os justos se alegrarão ao verem a vingança, banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá: na verdade há recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga na terra. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 58, exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Davi dirigiu-se aos líderes corruptos e perguntou-lhes se as palavras deles eram retas e suas decisões estavam de acordo com a lei, se suas sentenças eram justas e se o silêncio deles era sincero. Eles estavam preservando a lei e defendendo os justos, ou achavam-se distorcendo a lei e beneficiando os ímpios? Davi sabia a resposta, e nós também sabemos. Quando deveriam ter falado, eles ficaram em silêncio, e quando falaram, eles ignoraram a lei de Deus. O problema? Eles tinham um coração maligno, pois nasceram em pecado, assim como o restante de nós. Conforme capítulo 51, versículo 5 e Gênesis 8, versículo 21. No entanto, não fizeram esforço algum para procurar a ajuda de Deus no sentido de controlar essa natureza transgressora, mas cederam aos seus impulsos pecaminosos. É porque os seres humanos são pecadores que Deus estabeleceu governos e leis, pois, sem autoridades e regulamentos, a sociedade estaria no caos. É do coração que procede as palavras perversas que saem de nossa boca e as maldades feitas por nossas mãos. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Estes juízes injustos eram mentirosos. Suas palavras eram como peçonha que envenenava a sociedade e não como remédio que trazia saúde. Conforme Provérbios 12, versículo 18, capítulo 15, versículo 4. Davi comparou-os com serpentes, Salmos 58, versículos 4 e 5, e leões, versículo 6, ambas as imagens do diabo, conforme Gênesis 3 e 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Como a cobra, eles obedeciam a um encantador somente quando conseguiam ganhar algo com isso, mas tinham vontade própria. Exposição bíblica dos versículos 6 a 8. Ver inocentes
sofrendo por causa de juízes injustos, deixava Davi irritado, e com razão. Há uma raiva justificada que deveria se manifestar toda vez que inocentes são condenados ou que indefesos sofrem abusos. Davi não fez nenhuma das coisas que mencionou, mas, em vez disso, pediu a Deus para fazê-las. Ele sabia que a vingança pertence ao Senhor, conforme Deuteronômio 32, versículo 35, e Romanos 12, versículo 19, Hebreus 10, versículo 30. Compreendendo o versículo 9, Davi acrescentou uma sexta imagem para descrever o julgamento final dos juízes injustos, que aconteceria súbita e inesperadamente. Um viajante desesperado no deserto poderia preparar uma refeição em um fogo de espinhos, mas o fogo poderia, de repente, apagar, porque a lenha queimou rapidamente. Ou um redemoinho poderia aparecer e espalhar a lenha, o fogo e as panelas. Usando uma expressão coloquial moderna, esses líderes sem Deus não passavam de fogo de palha. Está chegando o dia do juízo e eles não irão escapar. Conforme Salmo 118, versículo 12 e 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 6. E eu encerro a compreensão no livro de Salmos, capítulo 58, com a exposição bíblica dos versículos 10 e 11. A sétima imagem de Davi vem do campo de batalha e é ainda mais intensa. Versículo 10. Quando os soldados vitoriosos percorriam o campo e recolhiam os despojos da batalha, seus pés ficavam manchados com o sangue de seus inimigos. Andar na nata e no azeite era uma imagem de riqueza, conforme livro de Jó, capítulo 29, versículo 6. E caminhar no sangue era uma imagem de grande vitória, conforme Salmo 68, versículo 23, Isaías 63, versículos 1 a 6 e Apocalipse 14, versículos 17 a 20. O fato de os justos se alegrarem com isso não é mais pecaminoso do que os prisioneiros de guerra comemorarem sua libertação de um campo de extermínio ou do que os cidadãos oprimidos serem libertados de um ditador cruel. Afinal, o céu alegra-se com a queda da Babilônia, conforme Apocalipse 18, versículos 20 e capítulo 19, versículo 6. Deus defende a si mesmo, sua lei e seu povo, e ele faz isso de forma justa. E vamos para a leitura no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 23 a 28 e capítulo 10, versículos 1 a 18. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. O sacrifício de Cristo é único e para sempre. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos?
porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Amém. Compreendendo o livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 23 a 28. Exposição bíblica dos versículos 23 a 26. A velha aliança foi estabelecida pelo sangue. O mesmo aconteceu com a nova aliança. Mas esta foi estabelecida com base em um sacrifício melhor, aplicado em um lugar melhor. Os padrões, símbolos, eram considerados puros mediante o sangue de animais. Mas o santuário original foi purificado pelo sangue do Filho de Deus. Este foi um sacrifício muito caro. E finalizando a compreensão do capítulo 9, dos versículos 23 a 28, trago a exposição bíblica dos versículos 25 a 28. O ministério de Cristo é definitivo e completo. Nada é incompleto ou temporário com relação ao ministério de nosso Senhor no céu. O escritor enfatizou novamente as diferenças claras entre o ministério da velha aliança e o ministério da nova aliança. Nosso santuário está no céu e nosso Pai e nosso Salvador estão no céu. Nossa cidadania está no céu, conforme Filipenses 3, versículo 20, e nossos tesouros provavelmente estão no céu, conforme Mateus 6, versículos 19 e 20. E nossa esperança está no céu. O verdadeiro cristão anda pela fé e não segundo o que vê. Aconteça o que acontecer na terra, podemos estar confiantes porque tudo está estabelecido no céu. Compreendendo o capítulo 10 do livro de Hebreus, dos versículos 1 a 18. Trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 10. O pecado, sem dúvida, é o maior problema da humanidade. Não importa que tipo de religião uma pessoa professe, se essa religião não puder lidar com o pecado, ela não tem valor. Por natureza, cada pessoa é um pecador e, por escolha, ela prova que sua natureza é pecaminosa. Compreendendo o versículo 1, os sacrifícios de animais não podiam lidar completamente com a culpa humana. Deus prometeu perdão aos adoradores que crescem, conforme Levítico 4, versículo 20,
versículo 26, versículo 31 e versículo 35. Mas esse era um perdão que tinha a ver com o juízo e não com a mudança do coração das pessoas. Faltava às pessoas aquele testemunho interior do perdão pleno e definitivo. Exposição bíblica dos versículos 4 a 7. Um sacrifício melhor era muito necessário porque o sangue de touros e bodes não podia tirar pecados. Ele podia encobrir a transgressão e postergar o juízo, mas nunca produzir a redenção de uma vez por todas. Somente o sacrifício melhor do Filho de Deus podia fazer isso. Compreendendo o versículo 8, o escritor afirma que Deus não se agradava dos sacrifícios da velha aliança, conforme versículo 6. Isso não significa que os velhos sacrifícios estivessem errados ou que os adoradores sinceros que os praticavam não recebiam benefícios por obedecerem à lei divina. Significa apenas que Deus não tinha prazer em sacrifícios como esses, sem o coração obediente dos adoradores. Nenhuma qualidade de sacrifícios poderia substituir a obediência. Conforme 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Salmo 51, versículos 16 e 17, e o livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 11 e 19. E eu finalizo a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Hebreus, capítulo 10, dos versículos 1 a 18, com a exposição bíblica dos versículos 11 a 18. O escritor compara o sumo sacerdote da velha aliança com Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote. O fato de Jesus ter se assentado depois de acrescentar ao Pai prova que sua obra estava consumada. O ministério dos sacerdotes no tabernáculo e no templo jamais tinha fim e nunca era diferente. Eles ofereciam os mesmos sacrifícios, dia após dia. Essa constante repetição era prova de que tais ofertas não removiam pecados. Todavia, aquilo que milhares e milhares de sacrifícios de animais não puderam realizar, Jesus concretizou com um sacrifício para sempre. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.